minha nora me baniu do Natal e meu filho concordou como dei o troco perfeito. Eu estava ali, parada na porta da sala de festas do clube, com o pendrive na mão trêmula, vendo 300 pessoas assistirem no telão meu próprio filho dizer que eu era uma velha inútil que precisava sumir logo da vida deles. O silêncio que tomou conta do aniversário de Vanessa foi tão cortante que eu podia ouvir meu coração batendo enquanto todos os convidados olhavam para Carlos e Vanessa como se vissem dois demônios. Aquele momento, com meu filho de 45 anos sendo humilhado publicamente por suas próprias palavras gravadas secretamente por mim, foi quando entendi que a velha Marta ingênua havia morrido para sempre. Mas deixe-me contar como cheguei até ali, porque essa história de vingança começou 3 meses antes, numa véspera de Natal que mudou minha vida para sempre. Meu nome é Marta, tenho 70 anos, sou viúva há 8 anos, e até dezembro do ano passado eu acreditava que tinha uma família que me amava. Carlos é meu único filho, e Vanessa, minha nora há 15 anos. Eles têm 2 filhos lindos, Gustavo de 12 e Isabela de 8, meus únicos netos que eu adorava mais que a minha própria vida. Durante todos esses anos, eu fui a avó presente, a sogra atenciosa, a mãe dedicada que jamais negou ajuda quando precisaram. Quando Carlos perdeu o emprego há 5 anos, fui eu quem paguei as contas da casa deles por 8 meses até ele se restabelecer. Quando Vanessa precisou fazer uma cirurgia plástica, que ela disse ser necessária para a autoestima, fui eu quem desembolsou R$ 15.000 sem pestanejar. O apartamento de 3 quartos onde eles moram no Morumbi está no meu nome desde sempre, mas nunca cobrei um centavo de aluguel porque família é família, não é mesmo? Pelo menos era isso que eu pensava. Sempre fui uma mulher independente, mesmo na viuvez. Tenho minha casa própria na Vila Madalena, uma herança do meu falecido marido Roberto que trabalhou a vida toda como engenheiro, e algumas economias bem organizadas que me permitem viver tranquila. Nunca fui de me intrometer na vida dos outros, mas quando se tratava dos meus netos, eu estava sempre presente. Levava-os para a escola quando os pais não podiam, ajudava nas lições de casa, fazia os doces que eles mais gostavam. Gustavo me chamava de vó Marta Docinho, e Isabela sempre corria para me abraçar quando eu chegava. Ou pelo menos era assim que eu via as coisas até aquela maldita véspera de Natal de dezembro. Naquela tarde de 23 de dezembro, eu estava preparando minha famosa rabanada de forno, aquela receita que aprendi com minha mãe e que Carlos sempre elogiou desde criança, quando meu telefone tocou. Era Vanessa, com aquela voz melosa que ela usava quando queria alguma coisa, mas dessa vez havia algo diferente no tom dela. Marta, querida, precisamos conversar sobre o Natal, ela disse, e meu coração já começou a acelerar porque família nunca precisa marcar horário para conversar sobre festa, principalmente véspera de Natal. Claro, filha, pode falar, respondi, secando as mãos no avental enquanto tentava entender por que ela não estava vindo pessoalmente me falar sobre os preparativos da ceia. O que ela me disse em seguida foi como um balde de água gelada na minha alma. Marta, este ano nós decidimos fazer o Natal só nós 4 aqui em casa, algo mais intimista, você entende, né? Os meninos estão numa fase mais rebelde e acham que celebração com muita gente causa muito alvoroço. Eu fiquei parada ali na cozinha, com a rabanada ainda quente no forno, tentando processar o que acabará de ouvir. Como assim só vocês 4? E eu? Mas, Vanessa, sempre passamos o Natal juntos, é tradição da família, eu disse, sentindo um nó se formando na garganta. Ah, Marta, você sabe como é, as crianças crescem e querem coisas diferentes. Além disso, você às vezes fica um pouco agitada nas festas, e nós queremos uma celebração mais calma desta vez. Agitada? Eu? A mulher que sempre ajudou em tudo, que sempre foi discreta e respeitosa, que nunca criou problemas ou confusões. Vanessa, eu não entendo o que você quer dizer com agitada, perguntei, sentindo minha voz tremer ligeiramente. Ai, mãe, ela me chamava de mãe quando queria parecer carinhosa, você sabe que às vezes fala um pouco alto demais, comenta coisas que deixam o ambiente pesado, e desta vez nós realmente queremos algo mais leve. Eu estava chocada, completamente sem chão, porque em 70 anos de vida eu sempre fui uma pessoa tranquila e educada. Carlos está aí? Pode me passar. Ele? Não, ele saiu com as crianças no shopping, mas ele concorda comigo, Marta. Nós conversamos bastante sobre isso e chegamos à conclusão de que seria melhor assim. Desliguei o telefone com as mãos tremendo e fiquei ali parada na minha cozinha, olhando para as rabanadas que eu tinha feito pensando em ver o sorrisinho dos meus netos na manhã de Natal. Era impossível acreditar que meu próprio filho concordara em me excluir da celebração mais importante do ano para nossa família.
Liguei para Carlos 3 vezes, mas todas caíram direto na caixa postal, o que me deixou com uma sensação ruim no estômago. Essa sensação de que alguma coisa muito feia estava acontecendo e eu não estava vendo. Passei a noite inteira sem dormir, repassando na cabeça todos os encontros recentes com eles, tentando entender onde eu havia errado, que comportamento meu havia sido inadequado a ponto de merecer ser banida do Natal da própria família. No dia 24, véspera de Natal, tentei ligar para Carlos de manhã cedo, mas o telefone estava desligado. Mandei mensagens no WhatsApp, mas ele não visualizou nenhuma. Era como se toda a minha família tivesse simplesmente desaparecido do mapa justamente no dia em que sempre estivemos juntos. Resolvi então fazer algo que nunca tinha feito, fui até o apartamento dele sem avisar. Precisava olhar nos olhos do meu filho e entender o que estava acontecendo. O porteiro do prédio me conhecia bem. Dona Marta, como vai a senhora? E me liberou normalmente para subir. Quando toquei a campainha, foi Gustavo quem atendeu, e o sorriso dele ao me ver foi a primeira coisa genuína que eu senti em 2 dias. Vó Marta. Que bom que a senhora veio. Mamãe disse que a senhora não ia vir hoje porque estava doente. Doente? Que mentira era aquela? Não estou doente coisa nenhuma, meu amor. Cadê sua mãe? Ela está se arrumando lá no quarto, e papai foi comprar umas coisas para hoje à noite. Vó, a senhora vai ficar para a ceia, né? Nós vamos fazer aquela brincadeira do amigo secreto que a senhora sempre gosta. Meu coração partiu ali mesmo, vendo a expectativa inocente do meu neto enquanto eu sabia que não seria bem-vinda na minha própria família. Foi quando Vanessa apareceu na sala, já arrumada com um vestido vermelho que eu nunca tinha visto, e a expressão dela ao me ver foi de puro desespero disfarçado de irritação. Marta! Que susto! Eu não esperava a senhora hoje. Como Gustavo disse que eu estava doente, achei melhor vir ver como vocês estão, menti, porque não queria expor meu neto àquela situação constrangedora. Vanessa me puxou para a cozinha com uma desculpa qualquer sobre café, e lá ela soltou o veneno de forma mais clara. Marta, eu pensei que tinha ficado claro ontem. Este ano é só família nuclear, entende? Nós queremos um Natal diferente, mais moderno, sem tanta cerimônia. Mas eu sou família também, Vanessa. Sou mãe do Carlos, avó das crianças. Ai, Marta, é claro que a senhora é família, mas às vezes a presença de pessoas mais velhas deixa as crianças meio constrangidas, elas querem ter mais liberdade para falar, para brincar. Constrangidas? Que constrangimento eu causava aos meus próprios netos? Vanessa, eu realmente não entendo nada disso. Se eu fiz algo que ofendeu vocês, me perdoem, mas me expliquem o que foi para eu nunca mais repetir. O que ela disse em seguida foi tão cruel que eu sinto um aperto no peito até hoje quando lembro. Olha, Marta, para ser sincera, as crianças reclamaram que a senhora fica fazendo muitas perguntas sobre a vida escolar delas, sobre os amigos, e elas acham isso meio invasivo. Além disso, o Carlos comentou que ultimamente a senhora anda meio esquecida, repetindo histórias, e isso deixa todo mundo sem jeito. Eu estava sendo acusada de estar perdendo a sanidade mental, de ser invasiva com meus próprios netos, de ser um estorvo na própria família. Vanessa, eu não me lembro de ter repetido histórias nem de ter feito perguntas invasivas. Vocês têm algum exemplo específico? Ah, Marta, são pequenas coisas, mas que somadas deixam o ambiente pesado. Por exemplo, semana passada a senhora perguntou 3 vezes se a Isabela tinha feito a lição de casa. Isso não aconteceu, eu tinha certeza absoluta de que não tinha repetido pergunta nenhuma, mas estava sendo acusada de sintomas de demência que eu não tinha. Carlos chegou naquele momento com as compras do supermercado, e quando me viu ali na cozinha com Vanessa, a cara dele mudou completamente. Mãe? O que a senhora está fazendo aqui? Como assim, filho? Não posso mais visitar minha família? Carlos colocou as sacolas no chão e me encarou com uma expressão que eu jamais tinha visto no rosto dele. Uma mistura de irritação com impaciência que me gelou por dentro. Mãe, a Vanessa já conversou com a senhora ontem sobre hoje. Nós queremos ter um Natal tranquilo, só nós 4. A senhora sempre foi muito compreensiva, e tenho certeza de que vai entender nossa decisão. Mas, Carlos, eu nunca fiz nada que justificasse ser excluída assim. Sou sua mãe, você cresceu na minha casa, eu sempre ajudei vocês em tudo. Mãe, exatamente por isso.
A senhora sempre fez muito por nós, e agora merece descansar, relaxar. Não precisa se preocupar com ceias e celebrações. Pode aproveitar o dia para descansar em casa. Descansar. Eles queriam que eu descansasse enquanto eles celebravam nossa única tradição familiar sem mim. Era como se estivessem falando com uma criança pequena que precisava de soneca enquanto os adultos se divertiam. Filho, eu não estou cansada. Estou com 70 anos, não com 90. Tenho plena capacidade de participar do Natal da minha família. Foi quando Carlos disse algo que me marcou como ferro em brasa: mãe, às vezes as pessoas não percebem quando estão ficando diferentes. Talvez seja melhor a senhora procurar um médico, fazer uns exames, ver como está a cabeça. A acusação estava explícita agora, eles achavam que eu estava desenvolvendo demência ou algum problema mental. Meu próprio filho estava me sugerindo que eu procurasse ajuda psiquiátrica porque não aceitava ser banida do Natal da família. Saí de lá naquele dia com o coração despedaçado, mas também com uma pulguinha atrás da orelha que cresceu muito rapidamente. Havia algo muito estranho naquela situação toda. A rapidez com que eles conseguiram se alinhar numa decisão tão drástica, a frieza com que me trataram, a forma como haviam preparado todas as justificativas prontas como se tivessem ensaiado. Passei o Natal sozinha na minha casa pela primeira vez em 15 anos, olhando para os presentes que tinha comprado para todos eles e que ficaram embaixo da minha árvore como símbolos da minha ingenuidade. Mas durante aquelas longas horas de solidão forçada, comecei a repensar muita coisa sobre o comportamento deles nos últimos meses. Pequenos detalhes que na época eu interpretei como normalidade familiar, mas que agora começavam a fazer um sentido muito mais sinistro. No dia 26, tentei ligar para agradecer o Natal, mesmo não tendo participado, eu queria ouvir sobre como tinha sido com as crianças, mas ninguém atendeu. Mandei mensagens carinhosas que foram visualizadas mas não respondidas. Era como se eu tivesse virado uma estranha para minha própria família da noite para o dia. Foi quando decidi ir até lá novamente, porque alguma coisa muito séria estava acontecendo e eu precisava descobrir o que era. Dessa vez, o porteiro me informou que a família tinha viajado para a praia e só voltaria no dia 2 de janeiro. Viajaram. Sem me avisar. Para onde? Com que dinheiro? Porque até onde eu sabia, Carlos tinha um salário justo mas não suficiente para viagens caras de fim de ano, e Vanessa trabalhava meio período numa loja do shopping. Foi nesse momento que uma possibilidade terrível começou a se formar na minha mente. E se eles estivessem planejando alguma coisa contra mim? E se aquela história de eu estar com problemas mentais não fosse apenas uma justificativa cruel para me excluir do Natal, mas sim uma preparação para algo muito pior? Comecei a lembrar de coisas que tinha ouvido sobre filhos que se aproveitam de pais idosos, sobre pessoas que forjam diagnósticos de demência para conseguir procurações, sobre asilos onde famílias abandonam pessoas perfeitamente lúcidas. A paranoia começou a tomar conta de mim, mas ao mesmo tempo uma voz racional dizia que eu precisava descobrir a verdade, não importa o quanto doesse. Voltaram da viagem com um bronzeado lindo e fotos lindas numa praia de resort que custava pelo menos R$ 3.000 a diária. Quando finalmente consegui falar com Carlos no telefone, ele estava estranhamente evasivo sobre a viagem. Foi um presente que ganhamos numa promoção, mãe. Dessas promoções de rádio que a gente nem acredita que vai ganhar. Que rádio? Que promoção? Carlos nunca tinha ganhado nada na vida, nem uma rifa da escola dos filhos, e de repente ganha uma viagem cara para o Réveillon. Filho, que alegria! Conte-me mais sobre essa promoção, qual rádio foi? Ah, mãe, foi uma coisa meio complicada, vários patrocinadores envolvidos, a gente nem entendeu muito bem como funcionou. O importante é que foi maravilhoso, as crianças adoraram. Evasivas. Mentiras mal contadas. Meu filho estava mentindo para mim sobre uma viagem cara que ele não tinha como pagar, e eu estava começando a entender que talvez eles estivessem planejando coisas muito piores do que eu imaginava. Resolvi então fazer algo que jamais pensei que faria na vida, investigar minha própria família. Comecei prestando atenção em pequenos detalhes, perguntando coisas aparentemente inocentes, observando comportamentos. E quanto mais eu investigava, mais peças sinistras iam se encaixando num quebra-cabeça que me deixava cada vez mais assustada com as pessoas que eu tinha criado e ajudado durante anos. A primeira coisa estranha que notei foi que Vanessa havia mudado completamente o jeito de falar comigo. Antes ela era carinhosa, me chamava de mãe, conversava sobre os problemas dela.
Depois do Natal, toda a conversa era rápida, superficial, como se ela estivesse com pressa de se livrar de mim. Carlos também começou a me tratar de forma diferente, mais impaciente, sempre sugerindo que eu procurasse médicos, que fizesse exames, que cuidasse melhor da minha saúde mental. Era como se eles estivessem plantando sementes da ideia de que eu não estava bem da cabeça. E isso me deixou muito desconfiada porque eu me sentia perfeitamente lúcida, com a memória funcionando perfeitamente, sem nenhum sintoma que justificasse tanta preocupação médica. Em janeiro, resolvi fazer uma experiência. Liguei para Carlos e disse que estava pensando em vender minha casa da Vila Madalena para comprar um apartamento menor. A reação dele foi imediata e intensa. Mãe, que loucura é essa? A senhora não pode tomar decisões importantes assim sem conversar com a família. Essa casa vale muito dinheiro, a senhora pode ser enganada, pode fazer um negócio ruim. Família? Desde quando eu precisava da autorização da família para tomar decisões sobre meus próprios bens? Era minha casa, meu dinheiro, minha vida, e eu estava sendo tratada como se fosse incapaz de tomar decisões básicas. Filho, sou dona da minha casa há 20 anos, sempre tomei minhas decisões sozinha. Mãe, mas agora a senhora está mais velha, pode ser enganada por imobiliárias maliciosas. É melhor deixar essas coisas para quando eu puder ajudar a senhora a avaliar melhor. Ajudar a avaliar. Controlar seria a palavra mais adequada. Carlos estava querendo controlar minhas decisões financeiras com a desculpa de que eu não tinha mais capacidade para isso. E a urgência da reação dele me fez perceber que talvez meus bens fossem muito mais importantes para eles do que eu havia imaginado. Comecei então a prestar mais atenção nas conversas sobre dinheiro, e percebi que Carlos sempre fazia perguntas sutis sobre minhas economias, sobre os rendimentos da casa, sobre quanto eu gastava por mês. Perguntas que na época eu interpretava como preocupação filial, mas que agora começavam a soar como cálculos interesseiros. Foi em fevereiro que a situação ficou realmente assustadora. Vanessa começou a sugerir que eu procurasse um geriatra para fazer uma avaliação completa da minha saúde mental. Marta, é normal na nossa idade fazer esses check-ups preventivos, para prevenir problemas futuros. Minha cunhada conhece um médico muito bom que pode avaliar sua memória, seu estado cognitivo, e dar orientações sobre como manter a mente saudável. Que idade? Ela tinha 35 anos. Nossa idade? Como se nós duas estivéssemos na mesma faixa etária de preocupações geriátricas. E por que a sugestão de um médico específico, conhecido da cunhada dela, em vez de me deixar escolher meu próprio médico? Recusei educadamente, dizendo que me sentia muito bem e que se sentisse necessidade procuraria meu clínico geral de sempre. A reação dela foi de irritação mal disfarçada. Ai, Marta, a senhora é muito teimosa. É só uma consulta preventiva, não custa nada. O médico é especialista, vai dar orientações importantes sobre alimentação, exercícios mentais, medicações preventivas. Preventivas para quê? Eu não tinha nenhuma doença que precisasse de prevenção específica, não apresentava nenhum sintoma que justificasse especialista em geriatria. Por que eles estavam tão insistentes em me empurrar para um médico que eu não conhecia, indicado por pessoas que eles conheciam? A insistência se tornou quase diária. Carlos ligava toda semana perguntando se eu já tinha marcado a consulta com o geriatra. Vanessa aparecia em casa com folhetos sobre saúde mental na terceira idade. Os próprios netos começaram a fazer comentários estranhos sobre como eu precisava cuidar melhor da minha cabeça, como se tivessem sido instruídos pelos pais a reforçar essa ideia. E quanto mais eles insistiam, mais eu tinha certeza de que havia algo muito errado nessa história toda. Família que ama não fica forçando consultas médicas desnecessárias, não fica plantando na cabeça de uma pessoa que ela está doente quando ela se sente perfeitamente bem. Em março, a pressão aumentou ainda mais. Carlos apareceu em casa com uma pasta cheia de papéis sobre procurações, testamentos, e outros documentos legais que lhe disse ser importante eu providenciar enquanto ainda estava com a mente clara. Mãe, essas coisas são chatas mas necessárias. Todo mundo com a idade da senhora deveria ter esses documentos organizados para evitar problemas futuros. Que problemas? Que futuro? Eu estava com 70 anos, não com 90. Tinha plena capacidade mental, física, financeira, e de repente estava sendo bombardeada com papelada como se fosse uma pessoa em estado terminal. Filho, não vejo necessidade disso agora.
Quando eu sentir que chegou a hora, eu mesmo procuro um advogado e organizo essas coisas. A cara dele mudou completamente quando eu recusei assinar os documentos que ele havia trazido. Mãe, a senhora está sendo irresponsável. E se acontecer alguma coisa com a senhora e nós não tivermos como ajudar porque não tem procuração? E se a senhora ficar doente e não conseguir tomar decisões? Essas coisas têm que ser feitas enquanto a pessoa ainda está bem. Mas eu estou bem, Carlos. Não tenho nenhuma doença grave, nenhum problema mental, nenhuma limitação que justifique procurações. Ah, mãe, a senhora diz isso agora, mas às vezes as pessoas não percebem quando começam a ter pequenos lapsos de memória, pequenas confusões. É melhor prevenir. Pequenos lapsos. Pequenas confusões? Que lapsos? Que confusões? Eu estava sendo acusada de ter sintomas que eu não tinha, de estar desenvolvendo problemas que não existiam, e tudo isso para justificar a assinatura de documentos que dariam a eles controle legal sobre minha vida. Foi nesse momento que entendi que não estava lidando mais com ingratidão familiar ou falta de carinho. Estava lidando com um plano deliberado, calculado, para me tirar do caminho e tomar controle dos meus bens. E se eles estavam chegando ao ponto de forjar sintomas médicos e empurrar documentos legais? Significava que o plano já estava em estado bem avançado. Comecei então a agir como detetive da minha própria vida. Parei de confiar em qualquer coisa que eles me diziam e comecei a verificar tudo por conta própria. Procurei na internet informações sobre golpes contra idosos, sobre como famílias forjam incapacidade mental para conseguir procurações, sobre asilos que recebem pessoas sãs internadas à força por parentes interesseiros. E quanto mais eu lia, mas eu entendia que estava sendo vítima de um esquema muito bem planejado, muito comum, e muito cruel. O padrão era sempre o mesmo: isolar a pessoa da família social, plantar sementes de dúvidas sobre sua capacidade mental, pressionar por consultas médicas com profissionais escolhidos pelos próprios golpistas, forçar a assinatura de procurações, e finalmente conseguir a internação forçada para tomar posse dos bens. O mais assustador era perceber como eles tinham seguido esse roteiro à risca comigo. O isolamento começou com o banimento do Natal, continuou com o distanciamento emocional e as respostas evasivas. A plantação de dúvidas sobre minha sanidade mental estava em curso havia meses, com comentários constantes sobre esquecimento, repetição de histórias, necessidade de cuidados médicos. A pressão por consultas com o médico escolhido por eles estava acontecendo havia semanas. A tentativa de conseguir procurações tinha acontecido no mês anterior. Qual seria o próximo passo? Internação forçada? E depois? Venda dos meus bens enquanto eu ficasse trancafiada num asilo, medicada à força, declarada incapaz pela justiça? Foi aí que decidi que não seria mais vítima passiva dessa situação. Se eles queriam jogar sujo, eu também podia jogar, mas com muito mais inteligência e experiência de vida do que eles imaginavam que eu tinha. Comecei a planejar minha defesa, mas também minha vingança, porque depois de tudo que eles tinham feito comigo, eu não queria apenas me proteger. Queria que eles pagassem caro pela crueldade, pela frieza, pela ganância sem limites que tinham demonstrado contra uma pessoa que só tinha dado amor e apoio para eles durante anos. A primeira coisa que fiz foi procurar discretamente um advogado de confiança para entender quais eram meus direitos e como eu podia me proteger legalmente. O Dr. Henrique, que tinha sido advogado do meu marido, ficou horrorizado quando contei toda a situação. Dona Marta, infelizmente isso é mais comum do que a senhora imagina. Famílias que se aproveitam de pessoas idosas são uma epidemia no Brasil. Mas a senhora teve sorte de perceber o que estava acontecendo antes de assinar qualquer documento ou aceitar qualquer internação. A partir de agora, nós vamos documentar tudo e preparar a senhora para se defender. E mais do que isso, vamos fazer com que eles paguem pelo que tentaram fazer. Documentar tudo. Essa frase me deu uma ideia que mudou completamente os rumos da minha vingança. Se eles estavam planejando algo contra mim, certamente conversavam sobre isso entre eles por telefone, mensagens, WhatsApp. Se eu conseguisse gravar essas conversas, teria provas definitivas das intenções deles, e poderia usar essas provas não apenas para me defender, mas para humilhá-los publicamente e destruir a reputação falsa de família exemplar que eles cultivavam. O Dr. Henrique me orientou sobre como fazer gravações legais, como documentar tentativas de coação, e como transformar tudo isso em evidências judiciais sólidas. Mas antes de partir para a documentação das provas, eu queria entender melhor os detalhes do plano deles.
Quem mais estava envolvido? Qual era exatamente o cronograma? Como eles pretendiam executar a internação? Onde era o asilo? Quanto dinheiro eles achavam que iam conseguir com os meus bens? Para conseguir essas informações, eu precisava agir como espiã na minha própria família, fingindo que continuava sendo a velhinha ingênua enquanto investigava cada movimento deles. A primeira oportunidade surgiu quando Gustavo, meu neto, pediu emprestado meu tablet para fazer um trabalho de escola porque o computador dele tinha quebrado. Claro, meu amor, fique à vontade, eu disse, mas com uma intenção muito específica. Depois que ele devolvesse, eu iria verificar tudo que tinha sido acessado no meu dispositivo. E foi assim que descobri o primeiro conjunto de provas que confirmaram meus piores temores sobre o que minha família estava planejando contra mim. Quando Gustavo devolveu o tablet no dia seguinte, eu imediatamente verifiquei o histórico de navegação e encontrei algo que fez meu sangue gelar. Várias pesquisas sobre asilos na cidade de São Paulo, com foco específico em instituições que aceitavam internações de emergência para pessoas com problemas mentais. Mas não eram asilos de qualidade, eram instituições baratas, com péssimas avaliações, do tipo que aceita qualquer pessoa desde que alguém pague mensalidade. O mais chocante era que uma das pesquisas havia sido sobre o asilo Santa Terezinha, uma instituição que eu sabia por notícias de jornal que já tinha tido problemas com maus tratos e negligência médica. Mas a descoberta mais devastadora estava no WhatsApp. Gustavo tinha esquecido de fazer logout da conta dele, e quando abriu o aplicativo para verificar, viu uma conversa em grupo chamada Operação Vó que incluía Gustavo, Isabela, Carlos e Vanessa. Operação Vó. Eles haviam criado um grupo específico para planejar o que fazer comigo, e tinham incluído até as crianças no esquema. Meus próprios netos, que eu tanto amava, estavam sendo usados pelos pais como espiões e cúmplices de um plano para me internar à força. As mensagens que li nesse grupo me partiram o coração e ao mesmo tempo me deram uma raiva que eu jamais tinha sentido na vida. Vanessa escrevendo: a velha está desconfiando, temos que acelerar o processo antes que ela procure advogado ou mude o testamento. Carlos respondendo: relaxa, ela sempre foi ingênua, não vai suspeitar de nada até ser tarde demais. Gustavo mandando: vó perguntou sobre o tablet, será que ela viu alguma coisa? E Vanessa tranquilizando: se ela tivesse visto, já teria feito escândalo. A velha Gagá não tem capacidade de investigar nada. Velha Gagá. Minha própria nora me chamando de velha Gagá num grupo que incluía meus netos. E pior ainda, Isabela, minha neta de 8 anos, mandando uma mensagem que me destruiu: quando vó for embora pro asilo, eu vou poder usar o quarto dela para fazer minha coleção de bonecas? Eles não estavam apenas planejando me internar. Estavam planejando tomar minha casa, e já tinham até distribuído os cômodos entre eles. Minha netinha de 8 anos já estava comemorando antecipadamente minha saída forçada da própria casa. Continuei lendo as mensagens com o coração partido, mas também com uma determinação crescente de fazer eles pagarem caro por aquela traição. Carlos tinha escrito: o advogado disse que com os laudos médicos a gente consegue a procuração em 30 dias. Depois disso é só questão de completar os 60 dias de observação no asilo para conseguir a declaração de incapacidade total. Que advogado? Que laudos médicos? Eles já tinham contratado um advogado especializado em forjar incapacidade mental? E já tinham planejado laudos médicos falsos para conseguir me internar à força? O nível de premeditação daquele crime me deixou estarrecida. Vanessa tinha respondido: e a casa dela? Quando a gente pode vender? Carlos: assim que sair a procuração, a gente pode colocar à venda. O corretor já fez a avaliação, uns 800 mil reais. Menos as dívidas do asilo, sobram 700 mil limpos pra gente. Dívidas do asilo? Eles estavam planejando usar meu próprio dinheiro para pagar minha internação forçada no lugar onde eu seria maltratada? E depois dividir entre eles os 700 mil reais da venda da minha casa como se fosse um prêmio por terem conseguido me eliminar da família? Mas a mensagem que mais me chocou foi de Vanessa explicando para Gustavo como ele deveria agir comigo: lembra que a avó não pode desconfiar de nada. Continua tratando ela bem, fazendo carinho, pedindo as coisas emprestadas como sempre. Se ela perguntar alguma coisa estranha, você diz que não sabe de nada e muda de assunto. E se ela tentar dar dinheiro ou presente para você, aceita normal, mas me conta depois. Eles estavam instruindo meu neto a fingir carinho comigo enquanto me espionava e relatava tudo para os pais.
Uma criança de 12 anos sendo transformada numa espiã contra a própria avó. Imediatamente printei todas as conversas, salvei em vários lugares seguros, e mandei cópias para o Dr. Henrique. Mas também decidi que precisava de mais provas, provas em áudio, conversas telefônicas onde eles falassem abertamente sobre o plano. Equipei meu celular com aplicativos de gravação e comecei a provocar conversas sobre temas que eu sabia que iam gerar reações reveladoras deles. E não precisei esperar muito para conseguir gravações que confirmaram todos os meus piores temores. A primeira gravação que consegui foi numa ligação que fiz para Carlos fingindo estar confusa sobre algumas contas da casa. Filho, estou meio perdida com esses boletos aqui, você pode vir me ajudar? A reação dele foi imediata: mãe, a senhora está vendo como precisa de ajuda? Essas coisas vão ficar cada vez mais difíceis para a senhora. É melhor mesmo a gente resolver logo essa questão da procuração, assim eu posso cuidar de todas essas burocracias para a senhora. Procuração de novo. E ele aproveitou uma suposta confusão minha com contas para empurrar novamente o assunto da procuração. Mas o que realmente me deu provas definitivas foi quando fingi aceitar a consulta com o geriatra que eles queriam me empurrar. Vanessa, estive pensando sobre aquela consulta que vocês sugeriram. Acho que vocês têm razão, talvez seja bom mesmo fazer uma avaliação preventiva. A alegria na voz dela foi quase obscena. Ai que bom, Marta. A senhora vai ver como vai ser tranquilo. O Dr. Augusto é super experiente, vai dar várias orientações importantes para a senhora. Já vou marcar para a semana que vem. A pressa dela em marcar a consulta me confirmou que o médico já estava combinado para dar o laudo que eles precisavam. Mas foi numa ligação que fiz alguns dias depois que consegui a gravação mais comprometedora de todas. Liguei para Carlos dizendo que estava sentindo dores no peito e perguntando se era caso de ir ao pronto-socorro. Em vez de demonstrar preocupação genuína, ele disse: mãe, a senhora anda muito ansiosa mesmo, deve ser coisa da idade. Por isso que é importante fazer essa avaliação geriátrica logo, para ver se não precisa de medicação para ansiedade. Medicação para ansiedade? Ele queria me medicar preventivamente? Para quê? Para me deixar mais dócil durante o processo de internação? E então ele disse algo que foi gravado e se tornou a prova mais importante de todas: mãe, a senhora precisa entender que nós estamos fazendo isso por amor. Ninguém quer ver a senhora sofrendo sozinha em casa quando poderia estar sendo bem cuidada num lugar especializado. Tem lugares muito bons para pessoas da sua idade, onde a senhora pode ter amigos, atividades, cuidados médicos constantes. E nós podemos visitar sempre. Lugar especializado. Ele estava já preparando o terreno emocional para me convencer a aceitar a internação como se fosse um favor que eles estavam fazendo por mim. Foi quando entendi que precisava acelerar meu plano de vingança, porque eles estavam mais organizados e mais rápidos do que eu imaginava. Não podia dar a eles mais tempo para conseguir os laudos médicos falsos, a procuração forçada, e a internação compulsória. Precisava agir antes que eles conseguissem me neutralizar legalmente. E foi aí que comecei a planejar a vingança pública que seria executada no aniversário de Vanessa, que estava chegando em 2 semanas. Mas antes da vingança, eu queria entender exatamente quem. Era essa Vanessa que eu havia ajudado, defendido e amado como filha durante 15 anos. Comecei a investigar a vida dela antes de conhecer Carlos, suas relações familiares, seu trabalho, sua vida financeira. E foi aí que descobri algo que transformou completamente minha visão sobre todo aquele esquema macabro. Vanessa não era apenas uma nora interesseira que queria meu dinheiro. Ela era uma especialista em golpes contra idosas, e eu estava longe de ser a primeira vítima dela. A investigação sobre o passado de Vanessa começou quando decidi googlar o nome completo dela, algo que jamais tinha feito porque sempre confiei na versão que ela mesma contava sobre sua vida. Vanessa Regina Santos Silva. O que encontrei nas primeiras páginas do Google foi devastador, uma reportagem de 3 anos atrás sobre um processo judicial envolvendo uma mulher com esse mesmo nome, acusada de estelionato contra uma idosa de 78 anos em Campinas. A foto da reportagem era ela. Era exatamente ela. Segundo a reportagem, Vanessa tinha se aproximado de uma senhora chamada Dona Esther através do filho da vítima, um rapaz que ela namorava na época. Gradualmente, ela convenceu a família de que Dona Esther estava perdendo a capacidade mental, conseguiu que internassem a senhora no asilo de baixa qualidade, e enquanto isso vendeu a casa da vítima alegando ter procuração legal.
Dona Esther morreu no asilo 3 meses depois, em circunstâncias que foram investigadas como negligência médica. Vanessa desapareceu com o dinheiro, terminou o relacionamento com o filho da vítima, e mudou de cidade. O processo ainda estava correndo na justiça quando ela conheceu Carlos. Isso significava que durante todos esses 15 anos de casamento, ela esteve envolvida em processos criminais que nós desconhecíamos completamente. Mas pior do que isso, o asilo onde Dona Esther morreu era o mesmo asilo Santa Terezinha que aparecia nas pesquisas feitas no meu tablet. Vanessa já sabia exatamente onde me internar porque já tinha usado a mesma instituição para eliminar outra vítima. Continuei investigando e descobri que o pai de Vanessa, que ela sempre disse ter morrido quando ela era criança, na verdade era o dono do asilo Santa Terezinha. Roberto Santos Silva, proprietário de 3 instituições geriátricas na Grande São Paulo, todas com histórico de denúncias por maus-tratos, negligência médica e irregularidades administrativas. Vanessa não estava apenas casada com meu filho por interesse no meu dinheiro. Ela estava executando um esquema familiar de exploração de idosos, usando o casamento como forma de identificar vítimas em potencial. A descoberta mais chocante foi um documento que encontrei no site do Tribunal de Justiça, um processo movido pelo Ministério Público contra Roberto Santos Silva e outros familiares por formação de quadrilha especializada em estelionato contra pessoas idosas. O modus operandi descrito no processo era exatamente o que eles estavam fazendo comigo: infiltração familiar, isolamento da vítima, implantação de dúvidas sobre capacidade mental, pressão por consultas médicas com profissionais cúmplices, obtenção de procurações fraudulentas, internação forçada e apropriação de bens. Segundo o processo, a quadrilha já tinha vitimado pelo menos 15 famílias na Grande São Paulo nos últimos 10 anos. O padrão era sempre o mesmo: Vanessa ou outras mulheres da família se aproximavam de homens que tivessem mães viúvas com patrimônio interessante. Desenvolviam relacionamentos sérios, às vezes chegando ao casamento, para ganhar acesso à confiança familiar. Depois de alguns anos, quando já tinham informações completas sobre a situação financeira da vítima, iniciavam o processo de eliminação da pessoa idosa para tomar posse dos bens. Carlos sabia de tudo isso? Ou ele também estava sendo manipulado por Vanessa? Essa dúvida me torturou por alguns dias, até que consegui uma gravação telefônica que esclareceu definitivamente o nível de envolvimento do meu filho. Numa conversa com Vanessa que consegui gravar quando eles pensavam que eu não estava em casa, Carlos disse: "Baby, você tem certeza de que o esquema do seu pai com os asilos não vai dar problema pra gente? Eu não quero me complicar com a justiça por causa disso." Vanessa respondeu: "Amor, relaxa. Meu pai já fez isso 15 vezes e nunca deu problema sério. A justiça brasileira é muito lenta, e quando eles descobrem alguma coisa, a gente já sumiu com o dinheiro há anos. Além disso, sua mãe é perfeita, não tem outros parentes que podem interferir, não tem vida social que pode estranhar o sumiço dela, e tem patrimônio suficiente para valer a pena o risco." Carlos conhecia o esquema desde o início. Sabia que estava casado com uma criminosa especializada em destruir famílias idosas. E aceitou participar do crime contra a própria mãe porque considerava o patrimônio dela um prêmio que valia qualquer risco. O que me destruiu completamente foi descobrir que eles já tinham feito isso antes, e que eu estava sendo a próxima vítima de uma série que já havia destruído 15 famílias. Quantas mães como eu já tinham morrido sozinhas em asilos imundos depois de terem sido traídas pelos próprios filhos? Quantas pessoas idosas já tinham perdido suas casas, suas economias, sua dignidade, por causa dessa quadrilha da qual meu filho fazia parte conscientemente? Mas a descoberta que transformou minha tristeza em ódio puro foi uma gravação que consegui 2 dias antes do aniversário de Vanessa. Ela estava conversando com uma pessoa que pelo contexto da conversa era o advogado que coordenava os aspectos legais do esquema. "Doutor, a operação com a sogra está quase finalizada. Ela já aceitou fazer a consulta médica, o que significa que na semana que vem nós temos o laudo de demência." Com o laudo, quanto tempo para conseguir a procuração? O advogado respondeu: "Se não houver contestação, uns 20 dias. Mas pelo que você me descreveu, ela não tem ninguém que possa contestar, então vai ser tranquilo." "E o asilo? Já está tudo acertado com seu pai?" Vanessa: "Sim, ela vai ser internada na próxima sexta-feira. Papai já preparou o quarto e os funcionários que vão cuidar dela." Funcionários que vão cuidar dela. Como se cuidar fosse o objetivo da internação. Eles estavam falando sobre mim como se eu fosse um objeto, uma mercadoria que ia ser depositada num depósito. O advogado perguntou:
e o filho dela? Está tudo certo com ele? Vanessa riu. Ah, o Carlos é um fraco. Ele reclama, fica com peso na consciência, mas no final sempre faz o que eu mando. Além disso, ele sabe que se não cooperar eu conto para todo mundo que ele sempre soube do esquema desde o começo. Ele está preso comigo agora. Fraco. Vanessa chamou meu filho de fraco, e deixou claro que estava chantageando ele para garantir sua cooperação. Mas mesmo sendo chantageado, Carlos tinha escolhido o dinheiro em vez de proteger a própria mãe. Foi então que decidi que a vingança não seria apenas contra eles dois, mas contra toda a quadrilha. Não queria apenas me proteger e humilhá-los publicamente. Queria destruir completamente o esquema criminoso do qual eu havia me tornado vítima, garantir que eles fossem presos, e impedir que outras famílias passassem pelo que eu estava passando. A vingança seria total, definitiva, e pública de uma forma que marcaria para sempre a vida de todos os envolvidos. O plano que elaborei era complexo mas certeiro. O aniversário de Vanessa seria num clube em Moema, com cerca de 300 convidados, incluindo familiares, colegas de trabalho, vizinhos e amigos da escola das crianças. Toda a vida social deles estaria presente, o que significava que a humilhação seria completa e irreversível. Preparei um pendrive com todas as gravações, prints das conversas do WhatsApp, documentos sobre o histórico criminal de Vanessa, e informações sobre o esquema dos asilos do pai dela. Mas minha vingança tinha que ser mais do que apenas uma exposição. Queria que fosse um espetáculo que marcasse para sempre aquelas pessoas, que elas jamais conseguissem esquecer ou superar. Contratei discretamente uma empresa de audiovisual para instalar equipamentos de som e projeção no clube, alegando que era uma surpresa que eu estava preparando para Vanessa. Como o evento ia ser no salão que eu mesmo havia ajudado a pagar, ninguém questionou minha iniciativa de melhorar a estrutura técnica da festa. 2 dias antes do aniversário, fiz algo que me custou muito emocionalmente, mas que era necessário para a perfeição da vingança. Fingi ter um episódio de confusão mental na frente de Carlos e Vanessa. Liguei para eles dizendo que estava perdida na rua, que não lembrava como tinha chegado ali, que estava com medo de voltar para casa sozinha. Eles vieram me buscar com uma pressa e uma alegria disfarçadas que me confirmaram como eles estavam ansiosos para usar qualquer evidência de confusão mental a favor deles. No carro, durante o caminho para casa, fingi estar desorientada e comecei a falar coisas desconexas sobre o passado, misturando datas, confundindo nomes, agindo exatamente como eles esperavam que uma pessoa com demência se comportasse. A satisfação deles era tão óbvia que me deu nojo, mas também me deu a certeza de que minha vingança seria não apenas merecida, mas necessária para fazer justiça. Vanessa sussurrou para Carlos: agora ninguém vai questionar o laudo médico que vem na segunda-feira. Laudo médico. Eles já tinham o laudo pronto antes mesmo da consulta acontecer. A consulta do dia seguinte seria apenas uma encenação para oficializar um diagnóstico que já estava decidido. O médico que eles queriam me empurrar era cúmplice do esquema, parte da rede criminosa que forjava diagnósticos de demência para facilitar a apropriação de bens de pessoas idosas. Eu não era apenas vítima de uma família ingrata. Era vítima de uma organização criminosa profissional. Na noite anterior ao aniversário, finalizei todos os preparativos da minha vingança. O pendrive estava pronto com todas as evidências organizadas de forma cronológica e didática. Tinha gravações de conversas telefônicas, prints das mensagens do WhatsApp, documentos sobre o histórico criminal de Vanessa, informações sobre os asilos do pai dela, e até mesmo um vídeo que gravei explicando toda a situação para contextualizar as evidências. A empresa de audiovisual confirmou que todos os equipamentos estavam instalados e funcionando perfeitamente. Mas o que tornava a minha vingança especialmente perfeita era o timing. Eu havia descoberto que na mesma semana do aniversário, o programa Cidade Alerta estava fazendo uma série especial sobre golpes contra idosos em São Paulo. Mandei para a produção do programa todas as evidências que tinha coletado, explicando que faria uma exposição pública do esquema numa festa no sábado, e que eles eram bem-vindos para filmar tudo se quisessem uma reportagem exclusiva sobre um flagrante em tempo real de uma quadrilha criminosa sendo desmascarada. A produção aceitou imediatamente. Terça-feira daquela semana, uma equipe de reportagem foi ao clube disfarçada de equipe de filmagem contratada pela família, e instalaram câmeras discretas que filmariam toda a minha apresentação para transmitir na televisão nacional alguns dias depois. Minha vingança não seria apenas local, seria nacional.
Carlos, Vanessa, e toda a quadrilha seriam expostos publicamente na televisão brasileira como criminosos que se especializaram em destruir famílias idosas. No dia do aniversário, cheguei ao clube 2 horas antes do início da festa para fazer os últimos ajustes técnicos. Testei o sistema de som e projeção para garantir que todas as gravações fossem reproduzidas com qualidade perfeita. Organizei a sequência das evidências de forma a contar toda a história de forma didática e impactante. Verifiquei que as câmeras de televisão estavam funcionando e bem posicionadas para captar as reações de todos os convidados. Quando os primeiros convidados chegaram, eu estava lá, sorrindo e cumprimentando todos como se fosse realmente uma festa de família normal. Vanessa estava radiante com seu vestido de festa caríssimo, que provavelmente foi pago com o dinheiro que eles já estavam contando como deles. Carlos estava elegante e expansivo, recebendo os cumprimentos como se fosse realmente um filho exemplar que cuidava bem da família. As crianças estavam arrumadas e animadas, sem fazer ideia de que estavam participando de um esquema criminoso contra a própria avó. Durante a primeira hora da festa, agi exatamente como eles esperavam. A vovó carinhosa meio esquecida, que sorria para todos, fazia comentários meio desconexos, e parecia estar apenas aproveitando uma festa em família. Vanessa chegou até a me apresentar para alguns convidados como a sogra querida que estava com pequenos problemas de memória, mas que a família cuidava com muito carinho. A hipocrisia dela me deu forças extras para executar a vingança que eu estava prestes a colocar em prática. Quando chegou a hora do parabéns, pedi a palavra para fazer um brinde especial para Vanessa. Todos os 300 convidados se reuniram no salão principal, Carlos me entregou o microfone com um sorriso orgulhoso, e Vanessa estava radiante esperando os elogios que achava que ia receber. As câmeras de televisão estavam posicionadas discretamente para captar tudo, e os equipamentos de projeção estavam prontos para mostrar todas as evidências que eu havia preparado. Foi nesse momento que comecei o discurso que mudaria para sempre a vida de todos ali presentes, especialmente da minha família que havia planejado me eliminar para roubar meu patrimônio. E foi nesse momento que a velha Marta ingênua morreu definitivamente, dando lugar a uma mulher que sabia exatamente como fazer justiça contra pessoas que não mereciam nem um minuto a mais da sua benevolência. Peguei o microfone, olhei para os 300 convidados que me observavam com atenção, e comecei o discurso que eles jamais esqueceriam. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui hoje comemorando o aniversário da minha querida nora Vanessa. Eu queria aproveitar esse momento especial para compartilhar com vocês algumas descobertas muito interessantes que fiz sobre a minha família nos últimos meses. Descobertas que mudaram completamente minha visão sobre as pessoas que eu amava e em quem eu confiava. O sorriso de Vanessa começou a vacilar quando ela percebeu que minha fala não estava seguindo o roteiro esperado de elogios e agradecimentos. Carlos franziu a testa tentando entender onde eu queria chegar. Mas eu estava apenas começando a contar para aquelas 300 pessoas a história completa de como descobri que estava sendo vítima de um esquema criminoso organizado pela minha própria família. Vocês sabem, eu sempre fui uma mãe e avó muito dedicada. Durante estes 15 anos de casamento do Carlos com a Vanessa, sempre ajudei eles em tudo que precisavam. Ajuda financeira, cuidados com as crianças, apoio emocional, e até mesmo o apartamento onde eles moram, que está no meu nome, nunca cobrei aluguel porque pensei que família ajuda família sem esperar nada em troca. Mas nos últimos meses eu descobri que existem famílias que ajudam, e existem famílias que fingem receber ajuda enquanto planejam eliminar quem as ajuda. O clima na festa começou a mudar visivelmente. Alguns convidados começaram a se entreolhar com expressões de desconforto, e Carlos fez um movimento para se aproximar de mim, provavelmente para tentar pegar o microfone. Mas eu já havia posicionado estrategicamente alguns amigos do Dr. Henrique na festa, pessoas que tinham a função específica de impedir qualquer tentativa de interrupção da minha apresentação. Por exemplo, continuei, em dezembro do ano passado, eles me baniram do Natal da família alegando que eu estava causando confusão e que as crianças preferiam uma celebração sem a presença de pessoas mais velhas. Claro que isso me deixou muito triste, mas ao mesmo tempo me deixou curiosa. Que confusão eu estava causando? Que comportamento inadequado eu havia demonstrado? E foi investigando essas perguntas que eu descobri algo surpreendente. Eu não estava causando confusão nenhuma. Eu estava sendo excluída propositalmente como o primeiro passo de um plano muito bem organizado. Vanessa tentou se aproximar de mim com um sorriso forçado, sussurrando, Marta, acho melhor a senhora sentar um pouco, está fazendo calor demais aqui. Mas eu simplesmente continuei falando no microfone, não, Vanessa, obrigada.
Estou me sentindo muito bem, e quero aproveitar que todos os nossos amigos e familiares estão aqui para compartilhar algumas informações muito importantes sobre você e sobre o Carlos que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Foi então que acionei o sistema de projeção e comecei a mostrar no telão do salão as primeiras evidências que havia coletado. As mensagens do grupo do WhatsApp apareceram ampliadas para que todos os 300 convidados pudessem ler claramente, Operação Vó, com conversas sobre acelerar meu processo de internação, sobre a venda da minha casa, e sobre como me manter enganada até conseguirem a procuração legal que eles precisavam. O silêncio no salão foi absoluto quando as pessoas começaram a ler mensagens como: a velha está desconfiando, temos que acelerar o processo antes que ela procure advogado ou mude o testamento. E, se ela tivesse visto, já teria feito escândalo. A velha Gaga não tem capacidade de investigar nada. E a pergunta inocente da minha neta: quando vó for embora pro asilo, eu vou poder usar o quarto dela para fazer minha coleção de bonecas? As reações dos convidados foram imediatas e viscerais. Expressões de choque, indignação, nojo e incredulidade tomaram conta do salão enquanto eles liam as evidências da crueldade que minha família havia planejado contra mim. Algumas pessoas começaram a sussurrar entre si, outras tiraram os celulares para filmar o telão, e várias começaram a olhar para Carlos e Vanessa com expressões de desprezo que eu jamais tinha visto dirigidas a eles. Mas isso era apenas o começo da minha apresentação. Continuei explicando para a plateia estarrecida: estas conversas, pessoal, não são apenas sobre ingratidão familiar ou falta de carinho com pessoas idosas. Estas conversas são evidências de crime. Crime de estelionato, apropriação indébita, cárcere privado, e formação de quadrilha. Porque o que vocês acabaram de ler é parte de um esquema criminoso que a Vanessa e a família dela já executaram pelo menos 15 vezes contra outras pessoas idosas na Grande São Paulo. E então mostrei no telão a reportagem sobre o caso de Dona Esther, a idosa de 78 anos que tinha sido vítima de Vanessa 3 anos antes de ela conhecer Carlos. A foto de Vanessa na reportagem era inconfundível, e o método descrito era exatamente o mesmo que eles estavam usando comigo: infiltração familiar, isolamento da vítima, implantação de dúvidas sobre capacidade mental, internação forçada, e apropriação de bens. O impacto foi devastador. Várias pessoas começaram a gritar perguntas indignadas para Vanessa e Carlos: é verdade isso? Vocês são criminosos. Como vocês podem fazer isso com a própria mãe? Vanessa tentou negar tudo, gritando que eram mentiras, que eu estava inventando tudo por estar com problemas mentais. Mas eu tinha gravações de áudio onde ela própria confirmava todos os detalhes do esquema. Acionei o sistema de som e reproduzi a gravação onde Vanessa conversava com o advogado da quadrilha: doutor, a operação com a sogra está quase finalizada. Ela já aceitou fazer a consulta médica, o que significa que na semana que vem nós temos o laudo de demência. Com o laudo, quanto tempo para conseguir a procuração? A voz dela era inconfundível, e os detalhes técnicos que ela discutia deixaram claro para todos que aquilo não era algo improvisado, mas sim um esquema profissional e calculado. Mas a gravação que causou maior impacto foi aquela onde Carlos perguntava para Vanessa sobre os riscos legais do esquema, e ela respondia: amor, relaxa. Meu pai já fez isso 15 vezes e nunca deu problema sério. A justiça brasileira é muito lenta, e quando eles descobrem alguma coisa, a gente já sumiu com o dinheiro há anos. Além disso, sua mãe é perfeita, não tem outros parentes que podem interferir, não tem vida social que pode estranhar o sumiço dela, e tem patrimônio suficiente para valer a pena o risco. Carlos tentou pegar o microfone de mim, gritando que eu estava tendo um surto, que nada daquilo era verdade, que as gravações eram falsas. Mas eu me afastei dele e continuei: pessoal, eu entendo que é difícil acreditar que pessoas que vocês conhecem há anos são capazes de tanta crueldade. Mas eu tenho mais evidências. Tenho documentos sobre os processos criminais que estão correndo contra a família da Vanessa, informações sobre os asilos que eles usam para eliminar as vítimas, e até mesmo detalhes sobre como eles planejavam forjar laudos médicos para me declarar mentalmente incapaz. Mostrei no telão os documentos do Tribunal de Justiça sobre o processo contra Roberto Santos Silva e a rede de asilos dele. Expliquei como o asilo Santa Terezinha, onde eu seria internada na sexta-feira seguinte, era propriedade do pai de Vanessa e já havia sido palco de várias mortes suspeitas de pessoas idosas que foram internadas contra a vontade. A indignação dos convidados estava aumentando progressivamente, e várias pessoas começaram a filmar tudo com os celulares para postar nas redes sociais. Vanessa, desesperada, tentou sair correndo do salão,
mas algumas pessoas bloquearam a saída dela. Um homem que eu não conhecia gritou: "Ninguém sai daqui até a polícia chegar. Essa mulher é uma criminosa." Outras pessoas começaram a ligar para a polícia, e o clima na festa se transformou completamente numa sessão de julgamento público onde Carlos e Vanessa eram os réus de crimes hediondos contra uma idosa indefesa. Mas eu ainda não havia terminado minha apresentação. A parte final, que seria mais dolorosa para mim, mas também a mais devastadora para eles, era a revelação sobre a paternidade de Carlos. Durante minhas investigações, descobri que Roberto, meu falecido marido, não era pai biológico de Carlos. Vanessa havia mencionado esse fato numa das gravações como algo que ela poderia usar para destruir completamente a identidade dele caso ele tentasse se voltar contra ela. Pessoal, para finalizar esta apresentação, eu quero compartilhar com vocês uma descoberta que foi muito dolorosa para mim, mas que explica muita coisa sobre o comportamento do Carlos nesta situação toda. Durante minha investigação sobre a família da Vanessa, eu descobri que ela sabia de um segredo sobre a paternidade do Carlos que nem ele mesmo conhecia. Um segredo que ela usava para chantagear ele e garantir a cooperação dele no esquema criminoso. Mostrei no telão os resultados de um teste de DNA que eu havia feito secretamente com cabelos de Carlos que peguei na escova dele. O teste confirmava que Roberto não era pai biológico dele, informação que explicava muitas coisas sobre a facilidade com que ele havia aceitado me trair. Não era apenas ganância. Era também a descoberta de que ele não tinha vínculos sanguíneos comigo, informação que Vanessa havia usado para manipular os sentimentos dele e facilitar a participação dele no crime. A reação de Carlos foi de choque total. Ele ficou pálido, cambaleando, visivelmente abalado pela revelação pública de que o homem que ele achava que era seu pai na verdade não tinha nenhum parentesco com ele. O que significa, pessoal, que durante estes 45 anos, eu criei, eduquei, e amei como filho uma pessoa que não tinha nenhuma obrigação moral ou legal comigo. E mesmo assim, essa pessoa escolheu me trair da forma mais cruel possível em troca de dinheiro que nem era dele por direito. O impacto emocional dessa revelação foi devastador não apenas para Carlos, mas para todos os presentes que entenderam a dimensão da tragédia, uma mulher que havia dedicado a vida inteira a criar um filho que não era seu, apenas para descobrir aos 70 anos que esse filho estava planejando eliminá-la para roubar seu patrimônio. A injustiça era tão gritante que várias pessoas no salão começaram a chorar de indignação e revolta. Vanessa tentou mais uma vez negar tudo, gritando que eu estava mentindo sobre os testes de DNA, que estava inventando as gravações, que todo mundo deveria ignorar o que eu estava dizendo porque eu estava com demência. Mas nesse momento chegaram as primeiras viaturas da Polícia Civil, que já estavam investigando a rede de asilos do pai dela e ficaram muito interessadas em prender em flagrante os executores do esquema que eles vinham tentando desarticular há meses. O delegado que chegou primeiro me cumprimentou pelo nome, Dona Marta. A senhora foi quem mandou as evidências para nossa delegacia especializada em crimes contra idosos? Perfeito. Nós já tínhamos algumas investigações em curso sobre essa rede criminosa, mas não tínhamos conseguido evidências tão completas. A senhora nos fez um favor enorme documentando tudo isso. Os criminosos foram presos ali mesmo, na frente de todos os convidados, com as evidências sendo reproduzidas em tempo real. As algemas sendo colocadas em Vanessa e Carlos na frente de 300 pessoas foi o momento mais satisfatório da minha vingança. Ver eles sendo levados presos enquanto todos os convidados filmavam e postavam nas redes sociais foi a confirmação de que a humilhação seria completa e permanente. Eles jamais conseguiriam recuperar a reputação depois daquela exposição pública, jamais conseguiriam convencer alguém de que eram pessoas honestas que tinham sido mal interpretadas. Mas a vingança não parou na prisão deles. Nos dias seguintes, o vídeo da minha apresentação viralizou nas redes sociais com milhões de visualizações. O programa Cidade Alerta exibiu uma reportagem especial sobre o caso que foi uma das mais assistidas do ano. A história se tornou nacional, sendo comentada em outros programas de televisão, rádios e jornais como um exemplo chocante de como a violência contra idosos pode vir de dentro da própria família. O impacto profissional foi devastador para todos os envolvidos. Carlos foi demitido no dia seguinte quando o vídeo chegou ao conhecimento do chefe dele, que por acaso era um amigo de longa data do meu falecido marido. Vanessa foi expulsa da igreja que frequentava há anos quando os outros fiéis viram as evidências dos crimes dela. As crianças tiveram que mudar de escola porque os outros pais não queriam que os filhos convivessem com crianças de uma família criminosa. A rede de asilos do pai de Vanessa foi fechada pela vigilância sanitária e pela polícia após as denúncias que surgiram depois da minha exposição pública.
Roberto Santos Silva foi preso junto com outros familiares envolvidos no esquema, e dezenas de famílias que haviam sido vítimas deles ao longo dos anos finalmente conseguiram justiça. Várias pessoas idosas que estavam internadas irregularmente foram libertadas e tiveram seus bens recuperados. Do ponto de vista legal, consegui não apenas me proteger, mas também recuperar tudo que tinha perdido e ainda obter indenizações substanciais. O apartamento onde Carlos e Vanessa moravam, que estava no meu nome, foi imediatamente despejado com ordem judicial. Eles perderam todos os bens que tinham acumulado durante o casamento, que foram confiscados como produto de crime. Consegui indenizações da rede de asilos, dos médicos cúmplices e dos advogados envolvidos no esquema. Mas mais importante do que a recuperação financeira foi a recuperação da minha dignidade e autonomia. Depois de meses sendo tratada como se fosse uma pessoa incapaz, demente, inútil, eu havia demonstrado publicamente que não apenas era uma pessoa lúcida e competente, mas também que era mais inteligente e estratégica do que todos aqueles que tentaram me enganar. A vingança havia me devolvido o respeito próprio e a confiança em minha capacidade de tomar decisões e me defender. A repercussão do caso também gerou mudanças sociais importantes. Várias organizações de defesa dos direitos dos idosos usaram minha história como exemplo para campanhas de conscientização sobre crimes contra pessoas da terceira idade. Leis foram propostas para endurecer as punições para esse tipo de crime, e protocolos foram criados para dificultar a internação forçada de pessoas idosas sem múltiplas avaliações médicas independentes. Recebi centenas de mensagens de apoio de pessoas que haviam passado por situações similares, ou que tinham parentes idosos e ficaram alertas para os sinais de possíveis golpes familiares. Minha vingança se transformou numa forma de proteção para outras potenciais vítimas, que agora sabiam reconhecer os padrões de comportamento dos criminosos especializados em explorar pessoas idosas. 6 meses depois da prisão, Carlos e Vanessa foram julgados e condenados a penas de prisão que somaram mais de 15 anos cada um. O processo foi amplamente coberto pela mídia como um marco na justiça brasileira contra crimes familiares contra idosos. Eles tentaram várias vezes conseguir redução de pena alegando arrependimento, mas as evidências eram tão completas e os crimes tão hediondos que não conseguiram nenhum benefício. As crianças, Gustavo e Isabela, foram entregues aos cuidados da família materna de Vanessa, ironicamente, parentes que não tinham conhecimento do esquema criminoso e ficaram horrorizados quando descobriram a verdade. Mantive contato esporádico com eles através dos novos responsáveis, mas deixei claro que o relacionamento só seria possível quando eles fossem maiores de idade e pudessem tomar decisões conscientes sobre querer ou não ter contato com a avó que eles ajudaram a tentar destruir. Vendi minha casa da Vila Madalena por um valor muito bom e usei parte do dinheiro para criar um fundo de apoio a vítimas de asilos irregulares e crimes contra idosos. A outra parte eu investi numa mudança radical de vida. Aos 71 anos, decidi recomeçar em outro país, longe de todas as lembranças dolorosas do Brasil, e próxima de pessoas que realmente me valorizavam. Mudei-me para Portugal para morar com minha prima Helena, que enviuvou recentemente e estava precisando de companhia. Compramos uma casa linda em Sintra, com jardim, vista para as montanhas, e espaço suficiente para recebermos visitas dos amigos que fazemos na nova vida portuguesa. Estou aprendendo a fazer cerâmica, frequentando grupos de leitura, viajando pela Europa, e descobrindo que aos 71 anos ainda posso ter aventuras e conquistas que jamais imaginei. A última notícia que tive do Brasil foi que Carlos e Vanessa estão tentando se divorciar na prisão, cada um culpando o outro pela situação em que se encontram. Aparentemente, a paixão criminosa não resistiu às consequências reais dos crimes que cometeram juntos. Vanessa está tentando conseguir redução de pena entregando informações sobre outras redes de golpes contra idosos, e Carlos está alegando que foi manipulado e chantageado por ela desde o início. Não sinto pena de nenhum dos dois. Pessoas adultas fazem escolhas conscientes, e eles escolheram a ganância e a crueldade em vez do amor e da lealdade familiar. As consequências que estão enfrentando são proporcionais à dimensão dos crimes que planejaram e tentaram executar. Se eu não tivesse descoberto o esquema a tempo, estaria morta num asilo imundo enquanto eles gastavam meu dinheiro em viagens e luxos. O que aprendi com toda essa experiência foi que a idade não deve ser sinônimo de vulnerabilidade passiva. Pessoas idosas podem e devem se defender quando necessário, usando toda a inteligência e experiência de vida que acumularam ao longo dos anos. Não precisamos aceitar desrespeito, abuso, ou exploração só porque somos mais velhas. Podemos e devemos lutar por nossa dignidade com todas as armas que temos disponíveis.
Também aprendi que família verdadeira não é definida por laços sanguíneos, mas por amor, lealdade e respeito genuínos. As pessoas que me amavam e respeitavam de verdade ficaram do meu lado durante toda essa situação. As que só estavam interessadas no meu patrimônio se revelaram como predadores que mereciam ser expostos e punidos. A dor de descobrir a falsidade das relações familiares foi compensada pela alegria de descobrir amizades verdadeiras e pela satisfação de ter feito justiça. Hoje, 2 anos depois daquela vingança que mudou minha vida para sempre, posso dizer que sou mais feliz do que era antes de descobrir a traição. Livrei-me de pessoas tóxicas que fingiam me amar enquanto planejavam me destruir. Construí uma nova vida baseada em relacionamentos autênticos e atividades que realmente me dão prazer. Uso minha experiência para ajudar outras pessoas idosas que passam por situações similares. E principalmente, provei para mim mesma e para o mundo que uma mulher de 70 anos pode ser subestimada pelos criminosos, mas jamais deve ser subestimada por ela mesma. A força, a inteligência, a capacidade de planejamento estratégico e a determinação não diminuem com a idade quando temos motivação suficiente para lutar. Minha vingança não foi apenas contra 2 pessoas que me traíram. Foi uma declaração de guerra contra todos os preconceitos e estereótipos que fazem a sociedade achar que pessoas idosas são alvos fáceis. A cada manhã que acordo em Portugal, olhando para as montanhas pela janela do meu quarto, lembro daquele momento no aniversário de Vanessa quando vi 300 pessoas assistirem no telão às evidências da crueldade que minha família havia planejado contra mim. Lembro da satisfação que senti quando Carlos e Vanessa foram presos na frente de todos. E sorrio, porque sei que escolhi o caminho certo, não aceitei ser vítima passiva, lutei pela minha dignidade, e transformei uma traição familiar numa lição de vida sobre justiça e recomeço. Essa é minha história. A história de como descobri que minha família planejava me internar no asilo para roubar meus bens, e de como transformei essa descoberta na vingança mais perfeita que uma pessoa poderia executar contra criminosos que tentaram destruir sua vida. Uma vingança que não foi apenas pessoal, mas que protegeu outras potenciais vítimas e contribuiu para mudanças sociais importantes na proteção de pessoas idosas. Se você é uma pessoa mais velha que está sentindo que algo estranho está acontecendo na sua família, confie nos seus instintos. Investigue, documente, se proteja, e se for necessário, lute. A idade é uma fonte de sabedoria e experiência, não de vulnerabilidade inevitável. Podemos e devemos usar todo o nosso conhecimento de vida para nos defender de quem tenta nos explorar, não importa se essas pessoas são estranhos ou membros da nossa própria família. E se você é uma pessoa mais nova que tem pais ou avós idosos, lembre-se de que um dia você também vai envelhecer. O respeito e cuidado que você demonstra hoje pelas pessoas mais velhas da sua família é o mesmo respeito e cuidado que você pode esperar receber no futuro. Família verdadeira protege e cuida uns dos outros em todas as idades, não vê uns aos outros como obstáculos ou fontes de dinheiro fácil. Esta é a lição final que quero deixar: vingança bem planejada e executada não é apenas sobre punir quem nos fez mal. É sobre restaurar o equilíbrio moral do universo, proteger futuras vítimas, e demonstrar que certas formas de crueldade têm consequências inevitáveis. Minha vingança foi perfeita porque foi justa, inteligente e necessária. E principalmente porque me devolveu a dignidade e autonomia que eles tentaram roubar de mim.